Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma breve meditação da palavra para com os irmãos que estão nos ouvindo. Não poderíamos deixar de nos juntar aqui para louvar a Deus, né, que é muito bom. Mas de maneira nenhuma poderíamos deixar de falar algo da parte de Deus para os irmãos, para a igreja que não está aqui corpo presente, né, mas que está em casa como uma igreja espiritual da parte de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, deixar uma palavra para todos nós, para mim, para você, e que o Senhor Ele possa assim falar conosco, falar aos vossos corações, assim como Ele vem falando com você por intermédio dos louvores que já foram entoados, pelas oportunidades, né, que foi uma só. Mas que você não tire agora o seu foco da palavra de Deus, que você possa, juntamente comigo, meditar nessa palavra que nós vamos ler nessa noite, para nosso alimento espiritual, para nosso deleite espiritual. Eu quero ler juntamente com todos vocês no livro de Marcos, Mateus, Marcos, no capítulo 13, uma palavra para nos alertar, mas que seja de alerta, mas que seja de exortação, mas deixe que Deus fale ao teu coração. Marcos no capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 32. Glória a Deus. Nós vamos ler do 32 ao versículo 37. Do 32 ao 37. Glória a Deus. Vou dar aí um minuto, né, para vocês que estão em casa pegar a Bíblia. Porque estão em casa não quer dizer que vão só ouvir, não é, irmãos? Pegue aí sua Bíblia. Quero fazer uma meditação com vocês. Eu já vou ler, tá? Versículo 32, Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Os irmãos que estão acompanhando aqui comigo, que eles estão aqui me ouvindo, mas estão com o celularzinho na mão, não é?
Se tivesse alguma coisa saindo fora do comum, eles davam um sinal para mim ali. Tá bom, não tá? Estão ouvindo a palavra vocês também? Deus pode falar com vocês ainda hoje? Oh, tem um público aqui, hein, irmãos. Glória a Deus. Queridos, quando Deus ele se apresenta a Salomão, Salomão tinha acabado de construir o templo, não é? O templo de Salomão. O templo que Davi, seu pai, tinha muito desejo de construir. E Deus disse para Davi: não, você não vai construir o templo. Quem vai construir é o seu filho. E os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que no reinado de Salomão foi um reinado de paz. Reinou 40 anos Salomão no reinado de Israel. E no tempo que Salomão reinou, não houve guerra. Era um tempo de bonança. Era um tempo onde havia fartura, onde não havia peste, onde não havia praga, onde não havia guerra, porque os seus inimigos o respeitavam. Então, Salomão adquiriu todo aquele respeito com o seu temor que ele tinha para com Deus. Foi ele que conseguiu esse mérito. E agora nós encontramos lá em 2 Crônicas 7, não é? Salomão acabando de construir o templo. E quando ele acaba de construir o templo, Deus, ele confirma a Salomão as obras do templo que Salomão tinha acabado de fazer. E Deus aparece para Salomão em sonho. Salomão tinha acabado, ia inaugurar o templo novo. E agora Deus se apresenta para Salomão. E ele dizendo para Salomão: Salomão, eu confirmo que esse templo será a minha casa, onde o meu povo me adorará, aonde o meu povo se achegará a mim para oferecer sacrifícios que me agradam. E no capítulo 7 de 2 Crônicas, no versículo 13b, diz assim: não é que estava, irmãos, acontecendo isso, mas Deus chega para Salomão e diz assim: ó Salomão, se eu ordenar, ou se eu ordenassem os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviasse a peste entre o meu povo, Deus não estava dizendo que ali ele já tinha enviado gafanhotos, ou já havia enviado a peste, mas ele está dizendo para Salomão o seguinte: Salomão, você fez o templo, mas se daqui a um tempo eu enviar gafanhotos para consumir a terra, se eu enviar a peste sobre o meu povo, porque no tempo de Salomão não existiu isso. Deus estava preparando o seu povo. E aí o restante nós já sabemos, né? E se eu fizer isso, aí ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, me buscar, me orar, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados. E poderemos dizer: e a nação que assim também fizesse, se arrependesse, Deus ainda sararia a nação. A promessa era que Deus sararia não só um povo, um número, Deus sararia a nação de Israel. E eu acredito, como se fosse hoje, que se acontecesse com o povo brasileiro, a nação brasileira, a nação alemã, a nação italiana,
Deus também sararia essas nações. Porque tudo depende da forma como nós se chegamos a Deus. Se temos pecados, nós temos que confessá-los. Se temos maus caminhos, nós temos que deixá-los. É arrependimento. A hora é agora. É hora de se arrepender. Como disse Tiago, não é hora de ficar, sabe, se exaltando. Lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. É assim que diz Tiago. Converta os vossos risos em pranto. É uma forma de se achegar a Deus, quebrantado. Nós encontramos na Bíblia, assim como Deus falou para Salomão essas palavras, nós encontramos em Jeremias no capítulo 18, no versículo 7 a 10. Deus dando um exemplo de arrependimento, mais uma vez para uma nação. Agora Deus estava realmente falando diretamente com seu povo Israel. Com Salomão, Deus estava apenas dando um exemplo para Salomão, que se viesse a acontecer tal coisa. Agora em Jeremias 18, no versículo 7 ao 10, Deus está falando agora para a nação de Israel. Ele diz assim, ó: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, versículo 8, se tal nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer. Enquanto não há arrependimento, Deus, Ele não está se agradando. Enquanto os maus caminhos nossos não forem deixados para trás, Deus, Ele não está se agradando. E ainda que Ele planeje algo contra o Brasil, e ainda que os planos de Deus contra a Itália, contra a Alemanha, contra outros países sejam o mesmo plano de Jeremias 18, do versículo 7 diante, seja plano para destruir realmente, mas Ele diz que se essa nação também se arrepender, que se essa nação deixar as suas práticas, Deus também se arrepende do mal que pensava fazer-lhe. Isso é misericórdia de Deus. Êxodo no capítulo 12, no versículo 23, a palavra diz que o Senhor passará para ferir. O Senhor ia passar para ferir. Ia passar para ferir a nação egípcia. Mas existia um povo dentro do povo egípcio, que Deus fez uma promessa para eles, que era o povo de Israel. Era duas nações em uma. Egípcio era que comandava, Israel era escrava na época. E Deus deu uma ordem para o Egito, e deu uma ordem para o seu povo de Israel ali. Ele disse: olhe, Êxodo 12, 23, eu vou passar à meia-noite e vou ferir. E vou ferir. Se eu não encontrar arrependimento, eu vou ferir. Se eu não encontrar arrependimento de pecado, eu vou ferir. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar ao Senhor. Você pode estar pensando assim: mas pastor, o que é que tem a ver isso com Marcos 13? Calma. Ainda tem coisa ainda para a gente falar, para chegar lá. Lembra
da cidade de Nínive. Eu estava lendo hoje da cidade de Nínive, Jonas capítulo 1 ao 3. Deus chama Jonas e diz para Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até a mim. Olha só, irmãos, Deus não suporta o cheiro de pecado, né? Deus não suporta a injustiça exagerada demais. Deus não suporta os nossos maus caminhos. Deus deu a ordem para o profeta. A sentença sobre Nínive, igreja do Senhor, já estava certa. A sentença de Nínive estava igual à sentença de Sodoma e Gomorra. Levanta-te e vai sobre Nínive, porque a sua malícia subiu até a mim. É muito perigoso quando os nossos pecados sobem até o Senhor. É muito complicado quando isso acontece, porque sobe com cheiro mau às narinas de Deus. A malícia, os planos maus, planos para fazer o mal. Aquela cidade estava repleta disso. Eu achei lindo o que Deus fez com a nação de Nínive. Eu achei maravilhoso a atitude do nosso Deus, do nosso Pai. Eu achei um Deus justo, um Deus maravilhoso, no qual não tolera o pecado de jeito nenhum, mas também é um Deus que, quando há arrependimento de verdade, quando há a deixa dos maus caminhos, o nosso Deus também, Ele se arrepende daquilo que planejava contra essa nação. E no capítulo 3, do 4 ao 10, quando Jonas passa por todo aquele processo de desobediência, não queria ir, não for, e Deus permitiu, ele teve que ir a Nínive. Quando Jonas desembarca do seu navio na praia de Nínive, não é? Que navio maravilhoso de Jonas, não foi? Não quero. Quando é no capítulo 3 que Jonas desembarca do navio chamado Ventre de uma Baleia, Deus já deixa ele na praia de Nínive. E aí do capítulo 3, do versículo 4 adiante, diz a palavra que Jonas começou a pregar a palavra na cidade de Nínive, dizendo que, olha só a palavra que Jonas pregou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida é destruída, arruinada. E Jonas diz: ó, Nínive, Deus está dando para vocês 40 dias. Deus foi bom ainda, né? E no decorrer desses 40 dias, se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, Nínive inteira será destruída. E o versículo 5 em diante diz que os homens de Nínive creram em Deus. E no versículo 10, Deus viu as obras deles, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que planejava também fazer a Nínive. Nós vemos aí Deus agindo de duas maneiras, queridos. Se não há convertimento, se não há mudança, se não há a deixa dos maus caminhos, se não confessarmos os nossos pecados, a ira de Deus continuará sobre nós, a mão de Deus continuará sobre nós,
para nos atingir. Mas se haver um arrependimento, se haver um deixe dos maus caminhos, também o nosso Deus é misericordioso para também nos perdoar. Ele é bom, Ele é infinito em suas misericórdias, para colocar as suas mãos de bondade sobre nós e sobre a nação que assim se arrepender. Glória a Deus. E com tudo isso que nós estamos passando hoje, eu não poderia deixar de falar, depois dos exemplos aí, de que Deus destrói e não destrói nações. Nós encontramos aqui em Marcos, no sermão profético, ele nos deixando um alerta. O versículo 33, eu encontrei uma versão. O versículo 33 aí da tua Bíblia diz: olhai. Mas tem uma versão que eu achei muito bacana, que ela diz assim, ó: estai de sobreaviso. E eu gostei dessa versão. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós já estamos vivendo nesses dias. E ele deu o exemplo do dono de uma casa, que quando ele sai, ele viaja, não é? Partindo para fora da terra. Era como se ele deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse, porque ele confiou na mão dos seus servos. E aí ele partiu. E aí os seus servos não sabiam a que hora o seu senhor voltaria. Se ao meio-dia, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Nós não sabemos a que hora Jesus nos chamará. Nós não sabemos a que hora o Senhor vem. Não sabemos o dia. Está escrito no versículo 32. Mas sobre aquele dia, a hora, ninguém sabe. Nem mesmo os anjos, nem mesmo Jesus. Ele está esperando a ordem do Pai para vir buscar a sua noiva adornada. Estai de sobreaviso. Sobreaviso é aviso prévio. Não é aquele aviso prévio de quando você está sendo demitido de um trabalho. Existe também um aviso prévio que é de plantão, de plantonista. Eu trabalho numa empresa aonde, mesmo eu não estando na empresa, aos sábados e aos domingos, eu sou plantonista. E na minha escala de plantão tem lá o nome sobreaviso. Então é um sobreaviso no qual nós temos que ficar de plantão. Um plantonista, ele pode até não estar no seu local de trabalho, como o meu trabalho me dá esse direito, mas ele pode ser chamado a qualquer momento do dia e hora. Ele pode ser acionado para o trabalho a qualquer momento, a qualquer segundo. Estai, a igreja do Senhor hoje, em sobreaviso. Estai atento. Aqueles que são plantonistas. Eu, por exemplo, eu estou de plantão, eu não posso desligar meu celular. Eu não posso deixar que a bateria do meu celular descarregue, porque eu sei que o Senhor que me confiou para que eu vigiasse a sua casa, a qualquer momento Ele vai chegar. A qualquer momento Ele vai.
E eu não sei que hora é essa. Um plantão de sobreaviso. Ele começa na boca da noite, às 18 horas. Ou melhor, das 8 horas da manhã, às 5 ou às 6 horas do outro dia. Ele cruza um dia e cruza uma noite e uma madrugada. E nós precisamos estar sobre aviso. Estai, pois, a igreja do Senhor hoje, vigiando, orando. Estai de sobreaviso. Ei, nós não sabemos a que hora o dono da casa volta. Nós não sabemos a que hora ele vai voltar. Eu não sei, a Bíblia não relata o dia, não relata o ano, não relata a hora. Mas uma coisa ele vem, e como o versículo aqui diz: como eu não sei se ele vem pela manhã, como eu não sei se ele vem à noite, como eu não sei se ele vem à meia-noite, e como eu não sei se ele vem pela parte da manhã, o meu dever é estar em sobreaviso. Igreja do Senhor, esteja sobre aviso, porque o dono da casa vai voltar. Ele vai voltar para um prestar de conta. Ele confiou pessoas na sua casa. Ele confiou homens, uns para fazer um trabalho, outros para fazer outro tipo de trabalho, e outros ele deixou como vigia da casa. Mas o certo é que todos têm que estar vigilantes. Ele partiu um dia e foi embora, e confiou a igreja dele a nós, a propagandar o evangelho, a anunciar não só as bênçãos, mas anunciar também o arrependimento de pecados, assim como Jonas anunciou. Estejamos atentos, pois, à palavra de Deus. Estejamos atentos ao que Deus quer conosco. Estejamos atentos àquilo que Deus nos confiou. Precisamos estar sobre aviso. Não podemos dormir, não podemos tosquenejar, porque a qualquer momento o Senhor virá, e Ele não pode nos pegar desprevenido. O Senhor da casa, aquele que nos confiou a sua casa, aquele que nos confiou a sua obra, quando voltar, não pode nos pegar com medo, não pode nos pegar recuando. Ele pode vir à meia-noite? Pode. Ele pode vir ao cantar do galo? Pode. Ele pode vir pela manhã. Ele pode vir à tarde. O que isso quer dizer, igreja do Senhor? Que não temos oportunidade, que não temos tempo para vacilar. Se é de manhã, temos que estar de sobreaviso. Se é à tarde, temos que estar vigilante. Se é à noite, temos que estar de sobreaviso. Se é ao cantar do galo, temos que estar preparados. Se é pela manhã, temos que estar esperando, porque vai chegar a ligação, o telefone vai tocar. É simples. É só clamar, se arrepender. A nação brasileira, se a nação brasileira clamar, se o povo clamar, Deus se levantará do trono. E não tem praga, não tem peste, não tem vírus, não tem nada que não seja destruído, queimado, acabado, transformado em cinza, porque o nosso Deus é poderoso, assim como Ele é poderoso para restaurar um povo, assim como Ele é poderoso para restaurar uma nação em peso. Deus também é poderoso para quebrar toda peste, todo vírus, todo mal na sua casa, na sua família, porque Ele pode tudo. Glória a Deus. Essa é a palavra para a sua vida nesta noite. Esteja de sobreaviso, porque a qualquer momento você será chamado.
porque a qualquer momento o seu plantão vai precisar ser tirado. Ah, eu estou de boa em casa, estou só de plantão. Mas se acontecer uma urgência, a primeira coisa que acontece é acionarem o plantonista. Mas se acontecer alguma coisa na empresa, se acontecer alguma tragédia no hospital, se acontecer alguma coisa na família, logo o plantonista será chamado. Nós somos plantonistas nessa terra. Nós estamos todos de sobreaviso. Ninguém escapa. Todos nós precisamos estar de sobreaviso. A qualquer momento a trombeta tocará, os anjos descerão, os céus se abrirão e a sua igreja será chamada dessa terra. Aleluia. A qualquer momento tocará as trombetas do céu. A qualquer momento ouviremos alaridos de trombetas e de anjos, chamando somente aqueles que estão de sobreaviso nessa terra. Precisamos estar de pé diante do nosso Deus. Precisamos crer que o sobreaviso resiste, que é verdadeiro. Não podemos cochilar, não podemos dormir como as 5 virgens loucas. Precisamos estar com azeite de sobra. Precisamos estar vigiando e orando. Estar vigiando e orando é estar de sobreaviso. Quem está de sobreaviso é porque entendeu, é porque aceitou a obra de Deus na sua vida. Quem está de sobreaviso é porque entendeu que o melhor não é aqui nessa terra, que o melhor é o momento em que o Senhor nos chamar para o grande trabalho que Ele tem para nós. Estar de sobreaviso é acreditar no seu chamado para o céu um dia. Que Deus te abençoe e que essa live possa ter chegado até a sua casa, e que esta palavra tenha sido um grande alerta para a sua casa, para a sua vida. Lembre-se, está de sobreaviso. Você tem que vigiar todos os momentos do dia e da noite. Deus não deixou opções para nós fracassar. Deus não deixou um dia, não deixou uma hora, não deixou um momento do dia, da tarde, da noite, da madrugada, para que pudéssemos fazer aquilo de errado que nós queremos fazer. Deus não nos deu opção. Nós não temos opção nenhuma, querido. Se você foi alistado para esse exército, se você foi alistado para essa batalha na qual Deus te chamou na terra, se prepare, porque você é um alistado. E se você é alistado, você pode ser chamado a qualquer momento. E quando Ele te chamar, Ele não quer te pegar despercebido, não quer te pegar fora de vigilância. Quando Ele te chamar, Ele quer ouvir de você: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que se abram os céus, que toque as trombetas, porque eu vou subir também, porque eu estou de sobreaviso nessa terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês.